Olá, eu sou a Camila Gonçalves Quempim e nesse vídeo nós vamos aprender sobre um tema fundamental no mundo da tecnologia, que são os sistemas operacionais. Nós vamos entender como eles surgiram, como eles evoluíram, além de conceitos essenciais como kernel, os processos, as multitarefas, os tipos de sistemas, os sistemas de arquivos, a virtualização e muito mais. Bom, primeiramente nós vamos começar vendo o histórico e a evolução dos sistemas operacionais. O primeiro que nós vamos ver é o Unix. E o Unix ele surgiu no final da década de 1960 e ele foi desenvolvido nos laboratórios de Bell por Ken Thompson e Dan Switch. E ele nasceu como uma solução mais simples e eficiente após o fracasso de um sistema chamado Multics, que era considerado complexo demais. Então, o grande diferencial do Unix foi sua estrutura modular, além de ser escrito na linguagem C, o que permitiu que fosse facilmente adaptado para diversos tipos de hardware. E o Unix, ele introduziu conceitos revolucionários e também como a multitarefa, o multiusuário e sistemas de arquivos hierárquicos. E ele também é a base de muitos sistemas operacionais modernos, como também o Linux, o Android e até sistemas embarcados. Agora vamos falar um pouquinho sobre o macOS. O macOS é um sistema desenvolvido pela Apple para os seus computadores. Ele foi lançado em 1984, junto com o primeiro Macintosh, e ele foi o primeiro sistema popular a usar uma interface gráfica amigável, com janelas, ícones e menus, diferente do MS-DOS da época, que era baseado em linhas de comandos. Com o tempo, ele foi evoluindo, e o System 7, em 1991, trouxe melhorias como suporte a cores e multitarefas cooperativas. Aí veio o macOS 8, em 1997, que modernizou a interface, melhorou o desempenho e também a estabilidade. E uma grande mudança veio em 2001, com o lançamento do macOS X, baseado no Unix, com um novo kernel chamado Darwin, além da interface gráfica Aqua. O nome foi alterado em 2016, mantendo o padrão com os outros sistemas da Apple, como o iOS e outros. E atualmente o macOS é conhecido pela estabilidade, a segurança, o desempenho e a integração com o ecossistema da Apple. Já o Windows, ele foi lançado pela Microsoft em 1985, inicialmente como uma interface gráfica para o MS-DOS. O seu objetivo era facilitar o uso dos computadores pessoais. O Windows 10 trouxe janelas simples e poucos recursos, e o Windows 95, lançado em 1995, foi uma revolução. Ele introduziu o botão iniciar, a barra de tarefas e o suporte a 32 bits. Já o Windows XP de 2001 ficou famoso por sua estabilidade, visual agradável e longa vida útil. O Windows 7, em 2009, foi muito bem recebido por sua leveza e estabilidade, e o Windows 8, em 2012, tentou focar em telas sensíveis ao toque, mas não agradou muito, o que levou ao lançamento do Windows 8.1, que corrigiu muitos problemas. O Windows 10, lançado em 2015, trouxe atualizações contínuas, sem precisar comprar uma nova versão. O Windows 11 de 2021 modernizou o visual, centralizou a barra de tarefas e trouxe melhorias em desempenho, segurança e integração com ferramentas de nuvem. Hoje, o Windows é um sistema operacional mais usado em computadores pessoais no mundo. Já o Linux surgiu em 1991, criado por Linus Torvalds, que na época era um estudante de ciências da computação. Ele desenvolveu o kernel Linux, inspirado nos conceitos do Unix. Ao ser combinado com os softwares do projeto GNU, surgiu o que conhecemos como GNU Linux, um sistema operacional totalmente de código aberto e gratuito, que pode ser modificado e distribuído livremente. O Linux é extremamente versátil e seguro, usado desde computadores pessoais até servidores, supercomputadores, roteadores e dispositivos de internet, até mesmo smartphones, como o Android, que é baseado no kernel Linux. Existem muitas distribuições Linux, como o Ubuntu, o Debian, o Fedora e o Red Hat.
cada uma adaptada a necessidades específicas, seja para uso doméstico, educacional, empresarial ou servidores. O Android é um sistema operacional desenvolvido inicialmente pela empresa Android Inc. em 2003 e adquirido pelo Google em 2005. Ele é baseado no kernel Linux e foi criado para dispositivos móveis, como smartphones, tablets e relógios. A primeira versão oficial foi lançada em 2008, junto com o primeiro aparelho, o HTC Dream, e as versões até 2019 eram nomeadas com nomes de sobremesas, como Cupcake, Donuts, Kit Kat e Oreo. Com o passar dos anos, o Android evoluiu muito, trazendo melhorias na interface, segurança e consumo de bateria e desempenho. As versões mais recentes incluem o Android 13, 14 e 15, que trouxeram recursos como melhor suporte para dispositivos dobráveis, privacidade, proteção contra roubos, além de integração com inteligência artificial. Hoje, o Android também é o sistema operacional móvel mais usado do mundo, presente em bilhões de dispositivos. E agora nós vamos ver o que é o kernel. E o kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele é responsável por fazer a comunicação entre os programas e o hardware do computador, gerenciando recursos como a memória, o processador, o dispositivo de entrada e também o de saída. Sem o kernel, os programas não conseguiriam conversar diretamente com os componentes físicos do computador. E existem vários tipos de kernel, como o monolítico, onde tudo roda no mesmo espaço, oferecendo desempenho alto, mas se algo falhar, todo o sistema pode cair. Um exemplo dele é o Linux. Também temos o microkernel, tem um núcleo mínimo e outros serviços rodam separadamente. E ele oferece mais segurança e estabilidade. E um exemplo é o Minix. Também temos o híbrido, que é uma mistura de características dos dois anteriores, né, como a gente já viu. E um exemplo é o Windows, ou também o macOS. Também temos o exokernel, que é bem mais leve, dá mais liberdade para que os aplicativos controlem o hardware diretamente. E, por último, o nanokernel, ainda mais minimalista, com apenas funções extremamente básicas. E agora vamos ver o que são processos e threads. Um processo é qualquer programa em execução. Ele possui o seu próprio espaço de memória e seus próprios recursos. Cada vez que você abre um navegador, um editor de texto ou qualquer aplicativo, um processo é criado. Dentro de um processo, podem existir várias threads, que são pequenas unidades de execução. E as threads compartilham o mesmo espaço de memória do processo, tornando a execução mais rápida e também mais eficiente. Um exemplo é quando no nosso navegador, uma thread pode ser responsável pela aba que você está usando, outra pelo carregamento dos vídeos e outra pela música tocando. Se uma falhar, o navegador pode manter outras funcionando, dependendo de como foi projetado. Vamos ver um pouquinho agora sobre multitarefa e multiprogramação. E a multitarefa, ela permite executar várias tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso estar assistindo a um vídeo, navegando na internet e atualizando um documento ao mesmo tempo. Porém, na verdade, o CPU ela alterna rapidamente entre as tarefas, parecendo que tudo está acontecendo simultaneamente. Já a multiprogramação é quando vários programas ficam carregados na memória e eles estão prontos para usar a CPU assim que ela estiver livre. Isso foi uma revolução na computação, porque antes disso, se um programa precisasse esperar por um dado, o processador ficava parado. Vamos ver um pouquinho também sobre os tipos de sistemas operacionais. E eles se dividem em vários tipos, né, de acordo com as suas funções. Por exemplo, como o desktop, que é feito para o uso de computadores pessoais, como o Windows, o Linux, né, que a gente já viu. E também temos os móveis, que são projetados para smartphones, tablets, né, dispositivos móveis, e, né, como os Androids e iOS. Temos os servidores, que são especializados em atender múltiplos usuários e serviços, né, de redes, como o Windows Server, o Linux Server e o Unix. Temos os embarcados, que estão dentro de dispositivos específicos, como os roteadores, as Smart TV,
caixas eletrônicos, equipamentos médicos e de automação. Temos também o tempo real, que projetados para fornecer respostas rápidas e previsíveis, usados em aviões, satélites, equipamentos médicos e industriais. Também temos os distribuídos, que são sistemas operacionais que gerenciam um conjunto de computadores interligados, trabalhando como se fossem um único sistema. Também temos os clusters, que são vários computadores conectados trabalhando juntos para aumentar o desempenho e a disponibilidade, muito usados em supercomputadores e inteligências artificiais. Bom, falando agora um pouquinho sobre famílias de sistemas, elas são compostas, por exemplo, pelo Unix, que é muito utilizado em servidores e sistemas de grande porte. É estável e seguro e também ele é eficiente. Também temos o Linux, né, a família do Linux, que é derivado do Unix, com códigos abertos e utilizando tanto em servidores quanto em desktops e dispositivos móveis. Também temos a família do Windows, criado pela Microsoft, que é a família mais usada no mundo em computadores pessoais e também em servidores. Temos também o macOS, né, como a gente já viu, exclusivo da Apple. Também baseado no Unix, utilizado nos computadores Mac. E essas famílias, elas dominam praticamente, né, todos os dispositivos digitais que usamos atualmente. E agora também vamos ver os tipos de interface. Elas são os sistemas operacionais que oferecem diferentes formas de interação. Que, por exemplo, a gente tem o CLI, que é a interface de linha de comando. Ele é baseado em texto, onde os comandos são digitados manualmente. E é muito usado por administradores e programadores. E um exemplo que a gente tem é o terminal no Linux e o macOS. O prompt de comando no Windows também. Também temos os GUI, que é a interface gráfica, e é a mais conhecida. Ela usa janelas, ícones, botões, menus, e ele permite que a interação com o mouse, né, e também o toque ou o teclado. E um exemplo é o Windows e também o Android. Também temos o VUI, que é a interface por voz, que é a interação usando o comando de voz, né, como a Siri, a Alexa, o Google, o Assistente, né? E também temos que relembrar que o GUI facilitou muito o uso dos computadores, tornando a tecnologia mais acessível, né, para qualquer pessoa, sem necessidade de saber dos comandos técnicos. E agora vamos falar também sobre os sistemas de arquivos. E o sistema de arquivos, ele organiza como os dados são armazenados nos dispositivos de armazenamento, né, como os HDs, os SSDs e também pendrives. E ele define como os arquivos são nomeados e onde eles vão ser guardados, né, e como são acessados também. Alguns dos sistemas de arquivos mais comuns são, por exemplo, o NTFS, que é usado no Windows, o FAT32 e também o EXFAT, usado em pendrives e cartões de memória. Também a gente tem o APFS, usado no macOS, e também temos o ext4, muito usado no Linux. O sistema de arquivo também é responsável por controlar permissões de acesso, segurança de dados, espaço disponível, além de garantir a integridade dos arquivos. E agora, por último, vamos falar um pouquinho sobre a virtualização. E a virtualização é a tecnologia que permite criar máquinas virtuais dentro de um único computador físico. Isso significa que nós podemos simular vários computadores funcionando de forma independente no mesmo hardware. Por exemplo, quando a gente tem uma empresa, pode ter um servidor físico, mas dentro dele pode rodar várias máquinas virtuais, cada uma com um sistema operacional diferente. A gente pode ter um Windows, um Linux ou até mesmo um outro. E as vantagens da virtualização são muitas, como, por exemplo, a economia de recursos físicos, a facilidade de testes e desenvolvimento, o isolamento de ambientes, maior flexibilidade e escalabilidade também. Nós temos também ferramentas como o VMware, o VirtualBox, o Hyper-V e o KVM, né, que são muito usados para a gente fazer.
E agora chegamos ao final desse vídeo e nós aprendemos sobre a história dos principais sistemas operacionais. Também entendemos o que é o kernel, como funcionam os processos e threads, a diferença entre a multitarefa e a multiprogramação, os tipos de sistemas, as famílias, as interfaces, os sistemas de arquivos e também o conceito da virtualização. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, né? Que a gente possa ter aprendido melhor e como, né, tudo isso funciona. Muito obrigado por assistir.